Queria que você abrisse a palavra do Senhor. A carta aos Efésios, capítulo 6. Efésios 6, a partir do 10. Diz assim o Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém, queridos? Diga ficar firmes. Aleluia. Púlpito é um negócio muito sério. A gente chega aqui, a gente descobre que o homem não tem de nada, não tem dele nada, não tem nada de si mesmo, e que ele precisa, com a urgência, se ajustar com a voz do Espírito, para que ela venha sobre os nossos corações com força, com poder suficientes para alcançar o nosso ser mais interior, o nosso coração. Que seja uma noite muito abençoadora. Irmãos, esse texto já foi dito, eu peguei carona na peça, tem um contexto de uma guerra invisível, de uma guerra espiritual, não muito percebida, mas muito real. Nos versos lidos, especialmente a partir do 10, né? O Senhor diz assim, para nós sermos fortalecidos no poder dele, na força do seu poder. No 11 ele pede que a gente se revista com a armadura que Deus nos entrega. No 12 ele avisa que a nossa luta não é contra gente, contra pessoas, contra sangue, contra carne, mas contra principados, potestades, príncipe, aqui ele chama de príncipe das trevas. Ele faz questão de dizer deste século, deste mundo, que atuam neste mundo. Ele fala também contra as hostes espirituais do mal, da maldade, que habitam nos lugares celestiais. Aí, por último, no 13, ele diz assim: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Então há uma luta. Resistir no dia mau e quando, havendo feito tudo, ficarem firmes. Talvez a palavra que merece mais destaque aqui é essa: para permanecer firme. Para passar por todas as situações e permanecer firme no Senhor. Amém, queridos? E eu fiquei imaginando sobre essa batalha, que não é um assunto da moda, não é um assunto que nos apraz muito, mas é necessário, e o Senhor nos dirigiu para essa peça, para esse recado, e a gente entende que o Espírito Santo tem algo a lhe falar e mais lhe preparar, mais ainda, né? Mas eu penso que de todas as lutas, sabe, aquelas lutas que a gente já conhece, não a luta pelo ouro, pela prata, pelo petróleo, pelas riquezas, pelas influências, pela receita de sucesso, pelas fórmulas encontradas aqui entre nós, para darmos certo na vida. A maior luta não são essas. A maior luta, ela acontece, segundo essa palavra aqui, na realidade é no coração do homem.
a briga maior nessa batalha espiritual é pelo homem, é pelo coração do homem, é por sua vida. Paulo diz isso em Romanos, que o coração do homem é complicado, é tenso. Em Romanos 7 ele diz assim, o homem é esquisito, porque as coisas boas que ele prefere, ele não consegue fazer. E as más que ele não gosta, ele acaba fazendo. É claro que Paulo está pintando um quadro geral do homem no mundo, que tem uma certa consciência do bem e do mal, e até tem um certo sentimento pelas coisas do bem e boas, mas acaba fazendo exatamente aquelas que são contrárias. Porque é algo que está tão escondido e num local tão de difícil acesso, que ele não tem o governo próprio sobre isso. E Isaías nos ajuda porque ele consegue enxergar os sentimentos mais profundos que há no coração desse adversário mencionado aqui nessa carta de Paulo aos Efésios, que ele chama, se preparem para ficarem firmes contra as astutas ciladas do diabo. Rapaz, não é que Isaías consegue ver o coração do diabo que se passava dentro dele. Aí ele diz assim, eu falo de Isaías 14, lá no verso 12, tem assim, falando dessa figura chamada Lúcifer, Satanás. E ele diz, em surpresa, em tom de surpresa, como caíste do céu? Porque o lugar dele era no céu. Ezequiel lhe chama de querubim da guarda. Querubim especial. Querubim é um status de anjo do melhor, os mais poderosos e que tem mais acesso à presença e à glória de Deus. Pois bem, esse sujeito citado aqui em Efésios 6, ele foi assistente da glória de Deus, guarda da glória. E aí, Isaías consegue penetrar no véu do tempo e enxerga o coração dele. Por que ele caiu? Aí tem lá, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Era um querubim com formosura, sabedoria e poder. Filho da alva, né? Que vergonha, caiu do céu. Aí o 13 começa a explicar a razão da queda. Diz assim, tu dizias no teu coração, eu estou dizendo que Isaías conseguiu ver os sentimentos, e a gente não consegue ver. Olha o sentimento dele. Ele dizia consigo mesmo, eu subirei ao céu, lá em cima, numa posição de destaque, entre linhas, ele estava querendo dizer assim, eu quero um lugar onde Deus habita para mim. Talvez ele estava cansado de ser assistente, guardião da glória. Essa história de cansar das coisas de Deus traz caos para a vida. E ele dizia mais assim, lá eu exaltarei o meu trono, o trono dele. Como se dissesse, eu quero ter a autoridade que Deus tem. E ainda, ele diz assim, eu acho isso interessante, em Isaías 14. Eu me assentarei no monte da congregação. Eu penso que ele estava dizendo assim, eu quero essa adoração devida a Deus. Porque nesse monte, acho que Isaías estava vendo também um pouco da gente, em torno da mesa, em torno da igreja, em torno do altar,
onde acontecem as ofertas de adoração e a recompensa da glória que o Senhor nos envia, esse ambiente pertinente àqueles que manifestam santidade e louvor, ele disse: eu quero isso para mim. Eu quero que me adorem. E por último, no verso 14 de Isaías 14, ele diz assim: eu subirei acima das mais elevadas nuvens, e então eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele estava querendo dizer assim: eu não quero só o lugar, eu não quero só a autoridade, eu não quero só a adoração, eu quero ser Deus. Queridos, essa síndrome de Lúcifer, que o derrubou do céu para a terra, de certa forma, ele consegue passar esses sentimentos para as pessoas. Se a gente olhar com bons olhos, a gente vai descobrir um terceiro da vida indiferente à palavra, à vontade, à glória, à presença do Senhor Deus Altíssimo. É uma construção escondida, subliminar, mas é real, vai acontecendo, mentalidade é formada, há uma lógica em tudo. Tudo é muito transferido. E as pessoas compram essa causa e começam a distribuir, e vira moda, costume e tradição. Vai ser contra, vai andar diferente, vai mudar o rumo, vai acertar o dial, vai andar segundo a vontade de Deus, que você vai receber, além de olhares contrários, oposição. Estou falando de uma guerra que às vezes parece distante, e só tem aqui a igreja e a pregação para a gente dizer para nós mesmos que é real e está perto, que a gente faz parte dela, que nós alistamos o nosso nome, que nós somos soldados, fomos convocados, fomos enfileirados, pegamos a nossa porção melhor e ofertamos: Senhor, eis-nos aqui, nos use, como diz o cântico, como um farol, para marcar o rumo, para dizer a direção. Usa a gente, Senhor. Não vamos ficar parados, assistindo. Vamos guerrear. E aí as armas quais são? Não são as lanças, espadas, escudos, tanques, mísseis, bombas. Não. Tudo é aqui muito dentro. São os talentos, os dons, a palavra na boca, mas principalmente no alfoge da alma, do coração. Vamos viver diferente. É assim que a gente mata o mal. É sendo possuído pelo bem que vem de Deus. E eu penso, queridos, que esses sentimentos que vieram caídos com Lúcifer, de grandeza, de vaidade, de orgulho, de inveja, ele começou a distribuir, a ganhar simpatizantes. E eu penso que isso é o mal raiz de tudo, de todas as coisas. Às vezes a gente polda as folhas, a gente ajeita o caule. A igreja, ela ajuda muito a mim e a você a se amoldar em Cristo, pela palavra, pela pregação, pelas orações, pela intercessão, pelos exemplos. A igreja ajuda muito. Mas a igreja precisa ter uma voz que penetre como água que atravessa a terra e alcance a raiz. Sabe, hoje se usa muito essa palavra raiz como autêntico, né? Fulano é raiz. E eu quero usar essa expressão como esses sentimentos que permeiam o coração, mais do que os atos e fatos que acontecem por aí fora. Sua raiz está dentro do coração do homem. A maior guerra não é
por isso que vemos, mas pelo nosso tesouro, pelo seu coração, sabe, por você. Você não vê não, mas essa batalha está acontecendo, não é fora, não é dentro da gente. Todo dia, nas escolhas, para quem nós olhamos, o que nos comove, qual é a nossa paixão, nossos projetos, onde está posto o nosso olhar, todo dia. E já que é real, você precisa de uma contrapartida, de uma proposta que vem de Deus, que derrote como os anjos aqui derrotaram os demônios, para que a voz de Deus fale mais alto do que a do mundo. A guerra é pelo coração. Um dia desse, eu olhei para uma pessoa e eu sempre pergunto, mas eu não pergunto por perguntar, você está bem? Alguém aqui já deve ter ouvido isso. Mas eu não pergunto só por cumprir uma agenda. É pelo olhar, pela percepção. É por querer chegar mais perto. Está tudo bem? Aí a pessoa olhou para mim e disse, está tudo bem. Mas a gente sabe que não está tudo bem. Há uma guerra para ser resolvida. Há uma resposta para ser obtida. Há uma porção de Deus que precisa tomar conta daquela vida. Por isso, irmãos, a razão de Provérbios 4, 23, né? Filho meu, de tudo que deves guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por isso, por esse lugar especial na gente, Provérbios 1 que diz, tenha sabedoria, ande com a sabedoria, ande de braços dados com a sabedoria, dê a mão para a sabedoria, porque o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. E também, por isso, a razão de João tão carinhosamente, escrevendo na sua carta, primeiro ele diz assim, lá pelo capítulo 3, depois de bordar um cenário entre o bem e o mal, aí ele diz assim, mas por essas coisas, eu gosto disso, por essas coisas que caíram, por essas lutas que temos que lutar, por isso mesmo se manifestou o Filho de Deus para desmanchar as obras do diabo. Eu gosto disso. O Carlinhos hoje fez o papel do Senhor. Aquele que veio para desmanchar as obras do inferno. E aí, queridos, eu penso que a batalha que se realiza de forma mais drástica e importante nos sentimentos tem uma abordagem muito boa, que é um texto que eu sou apaixonado. Em Filipenses 2. Porque fala de uma construção invisível que está dentro do homem. Eu queria trazer isso para a igreja hoje. Que não é por força nem violência que nós vencemos, mas por um coração convertido e cheio da palavra que nos transforma e habilita para viver. E como pede Paulo aqui nessa carta aos Efésios, para resistir e permanecer firme e inabalável. Tem uma tradução que é inabalável, para permanecerem inabaláveis. Diga, permanecerem inabaláveis. Lá atrás, diga isso, permanecermos inabaláveis. Eu gosto disso. Em Efésios, você sabe isso de cor, a igreja prega muito sobre isso. Tem lá que o Senhor, eu disse Efésios, mas é Filipenses 2, que o Senhor esvaziou-se de si, sendo Ele Deus, igual a Deus, não usurpou ser semelhante ao Senhor, aí se esvaziou de si, não é assim? Então, há umas expressões aqui que mostram o sentimento do Senhor que Ele quer colocar dentro da gente.
para que a gente possa vencer essa luta da vida, que não passam com religiosidade, que não passam com ética humana, que não cedem a uma certa sabedoria, nem tampouco as experiências que temos na vida, mas pela conquista de um coração reto, moldado, feito pelo Senhor, lapidado por essa palavra nossa de cada dia, o pão que nós comemos e a água que bebemos na fonte do Senhor. Escute, lá tem uma expressão mais ou menos assim, em Filipenses 2, no 7 tem assim, eu acho isso, Ricardo, tão tremendo. Diz assim, o Senhor esvaziou-se de si mesmo. E mais uma vez, a gente tem que parar para entender isso. Como é que pode Deus se esvaziar dele mesmo? Se você olhar para o propósito, para a obra, para desfazer aquilo que estava sendo construído sobre o mundo, aí você vai entender por que é que ele fez, com que esforço ele fez. Porque se nós trouxermos para a nossa seara, como é difícil se esvaziar, não é? E eu não digo de algumas coisas não fáceis. Eu digo daquilo que é essência, que é personalidade, que compõe caráter. Como Deus afastou de si a glória, que os homens não podem contê-la. A glória que Moisés não pôde ver de frente. A glória que fez tremer um monte poderoso, o Monte Horebe. Como agora escapar dessa glória para se apresentar aqui conosco. Não é fácil. Não é fácil tirar da gente aquilo que nos compõe profundamente. Das coisas, até que é mais fácil. Quer ver uma? Um dia desse eu me encontrei com um colega de faculdade, faz pouco tempo, coisa nova, recente, colega de faculdade. Aí ele chegou para mim, como é que você está? O que é que fez da vida? Aquelas conversas de sempre. Ele disse, rapaz, eu passei por um bocado ruim. Ele sempre foi um cara muito trabalhador, vaidoso, que tinha as coisas. Ele se orgulhava em ter o melhor carro da turma. A maioria andava de fusquinha. O meu era 73. E ele já tinha um carro top. Então ele tinha esse orgulho, né? Todo mundo só queria a carona dele. E eu com a porta aberta do Fusca, ninguém entrava, rapaz. Aí eu me encontrei com esse moço. Ele disse, Walter, passei um apertado. Nunca pensei, a crise veio. Essa agora, essa crise aí. Essa de 2015 para cá, né? E você sabe que lá em casa só comia manteiga, né? Ele sempre dizia isso. Eu saí da margarina, eu estou na manteiga. Ele dizia isso. Você sabe dessa história que eu sempre dizia na faculdade? Walter, eu tive que voltar para a margarina. Eu tive que tirar um bocado de coisa lá em casa. Mas ele tirou. Às vezes é fácil se esvaziar de coisas, de costumes. Às vezes eu fico pensando sobre o ambiente igreja, né? Aquilo que a gente vai deixando, né? Vai ficando um rastro, né? E ao mesmo tempo um testemunho. Para a glória de Deus. Não, isso aqui não agrada o meu Senhor. Deixa para lá. Isso aqui eu jogo fora. Eu corro a carreira mirando no alvo. Para conquistar minha soberana vocação. Aleluia. E as coisas velhas vão ficando para trás. Fica para ir. Virando pó de museu. Nós queremos o novo, o que é lindo, o que é maravilhoso, o que nos espera. O Senhor vai distribuir umas coroas. Para cada igreja, o Senhor diz lá, ao vencedor eu darei uma coroa. Aleluia. Aquele que perseverar até o fim, aquele que for fiel até a morte, aquele que guardar firme o testemunho, recebe tua coroa. Aleluia. É fácil se livrar dessas coisas que atrapalham. Mas
do coração, de se esvaziar daquilo que está pegado, é mais difícil. Navio, aproveitando a viagem, cheio de coisas, aí o navio começa a naufragar. As ondas muito fortes, o navio começa a afundar, aí Paulo, tranquilo, e correram para Paulo, você é o culpado. E Paulo disse, não se aperrei não, porque o Senhor estava orando, e o Senhor me falou que não vai morrer ninguém nesse barco. Mas aí tem algo para se fazer, joga fora, tira o peso, joga um bocado de coisa fora. Tira aí o que está atrapalhando, para o barco ficar leve e navega rápido. Será que isso fala com a gente? E assim acontece. Os pesos foram tirados, o navio fica leve, o vento sopra, a tempestade passa e ele chega ao destino. Escute, eu estou falando de o navio da vida. Aquilo que desocupa o lugar para Deus na nossa vida. Que a gente tira para o Senhor pôr. Aleluia. Nós estamos estudando aqui, na Escola de Ministros, um tema chamado Práticas de Relacionamento com Deus. E a última foi, a de sexta última, foi sobre o jejum. Aí alguém me perguntou, pastor, para que o jejum? Aí eu dei essa resposta assim para ele. Para tirar você de dentro de você. E para pôr Deus dentro de você. O jejum é para arrancar a gente da gente. Para tirar aquela porção que só atrapalha na gente. Para abrir uma porta e o Senhor pôr a sua presença lá dentro. É para isso. No verso 7, eu estou falando de como Jesus fez para nos alcançar. Que trabalho deu. Aí no verso 7 de Filipenses 2, tem assim, ele tornou-se em semelhança de homens. Eu fico pensando, pastor Fernando, eu sei que isso é muito ouvido, mas que coisa. Imagine aí Deus soprando sobre a existência, onde era um caos e virando tudo perfeito, natureza criada, organizada, tudo fluindo, a partir de uma palavra de Deus. Ei, comece a crer que há um mundo paralelo, em Deus, paralelo a esse mundo que está aqui. Tem algo melhor acontecendo em seu torno, em seu redor e dentro de você. Esse Deus que criou todas as coisas. Às vezes a gente fala bem de um navio que foi construído. Ah, esse navio de passeio, de cruzeiro, tem 20 e tantos andares da altura de um prédio, de um arranha-céu. Palmas para o homem que criou o navio. Aí vem um e diz, mas o navio é grande, mas maior é o oceano. Que é um açude que ninguém pode atravessar nada. Eu tenho um tio, ainda vivo, que dizia isso brincando. Eu quero ir ver o mar. Porque eu quero ir ver o mar, porque eu não conheço nenhum açude que esses braços não tenham atravessado ainda. Eu vou atravessar o mar. Brincadeira. Grande é o mar, alguém pode dizer. Grandes são os oceanos. Aí eu nessa noite, são não. O navio não é grande. Os oceanos também não. Grande é o Senhor e sua glória que fizeram tudo isso. Aleluia. Pois é. Agora, ele tem que se esvaziar dele mesmo para encontrar você, encontrar a mim. Aí diz que ele se tornou semelhança de homens, semelhança nova. Nossa! Agora, não é o homem que é criado à semelhança de Deus, com alguns atributos de Deus. Agora é Deus se esforçando para ficar parecido com a gente.
A manjedoura testemunha essa ação. Nasce um menino do teu jeito, do meu jeito, com uma missão no peito de ser redentor da humanidade. E você pode dar glória a Deus por isso. Que coisa! Ser feito como um homem. Um Deus ladeado, meu amigo cristiano. Um Deus rodeado por querubins, anjos poderosos que guardavam a sua presença. Isaías viu, Isaías 6, viu, né, Timóteo? Viu esses anjos com suas asas, prestando culto a Deus, ao torno de Deus. Ele viu os querubins. Querubim forte e poderoso que colocou a espada no chão quando Adão e Eva foram expulsos do Éden e eles não podem voltar. O anjo querubim forte ficou guardando lá. Pois esse Deus que recebia o culto dos querubins, cuja glória não pode ser vista pelo olhar humano. Agora não. Diga agora não. Agora com fé, diga, mas daqui a pouco sim, eu vou ver o meu Senhor como Ele é. Aleluia! Agora Ele se faz como nós. Conquista o coração de uma virgem, convence o coração de José, cuidam, a criança nasce, cuidam dele, o menino cresce, João Batista não entende, mas lá vem Jesus para ser batizado por João Batista. João Batista não entende um pouco, reluta, como é que ele vai batizar o Senhor? Deus. Jesus o convence. Ô João, quem sabe ele chamou assim baixinho, é para se cumprir o que está escrito. Ele o batiza, e ao mesmo tempo o Espírito Santo de Deus vem sobre ele e o batiza, né? Deus feito homem. Que coisa, eu paro por isso, Crislano. Deus feito homem com um propósito grande demais. De fazer de novo homens, Davizinho, parecidos com Deus. Esse mundo tem uma faca de lapidar pessoas, tem um esmeril, vai dando formato aos corações, mas ficam deformados porque ficam diferentes da criação original, onde só cabia Deus e andava com Deus, aleluia. Mas Jesus veio, de certa forma nos empurrou do abismo. Sai, eu tomo o seu lugar. Quem sabe uma cruz universal para cada um de nós ser crucificado lá para a paga dos nossos pecados. E ele diz, são cordeiros que não podem como sacrifício perfeito, eu vou tomar o lugar. Aleluia. E o bom é que a gente se apaixona porque a gente cede. Não teima com ele, Senhor, eu não quero ser salvo e nem posso com minhas próprias mãos. Eu cedo o lugar para ti, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fico pensando, Deus parecido com a gente. Pastor Wesley, ele foi mais longe ainda. Aqui diz que ele assumiu como homem a posição mais baixa. Aqui diz, em Filipenses 2, ele assumiu. Ele poderia ter assumido a forma de rei, de governante. Ele usou homens dele para governar, José no Egito, Daniel na Babilônia. Usou patriarcas, juízes, profetas, homens de Deus. Ele poderia assumir um lugar desse. Nem o de João Batista, que já era o homem que se amiudava em si para Deus crescer. Que eu diminua, dizia João, para que ele cresça. Aleluia. Pois Jesus se tornou na figura mais humilde. Diz Filipenses 2 que ele tomou a forma de servo. Aleluia. Que coisa. Deus servo. Diga Deus servo. Satanás, Lúcifer caído,
que pregavam uma outra situação, pregava autoridade, poder, conquista, aplauso, holofote, fama. É isso que ele pregava, e ganância, e transferia para os corações. Não entendeu quando Jesus saído do Jordão, batizado, molhado pelas águas de João, mas cheio de um brilho do Espírito, cheio da unção que desceu sobre ele. Aí ele não vai para o templo para pregar a mais linda mensagem, nem vai para a praça para as pessoas contemplarem o brilho do seu olhar. Ele vai para o deserto para tomar o meu e seu lugar, mostrando passos marcados na areia por onde temos que andar. O diabo não entendeu nada, porque não entendia o coração do inimigo, de Lúcifer, do diabo. É orgulhoso, é prepotente, é vaidoso. Como é que ele vai pensar em sentimentos que permeavam o coração do Senhor? Humildade, mansidão, servir, ser cordeiro. É tempo de ser cordeiro. Eu tenho que ser cordeiro. Aí ele se propõe no meu e no seu lugar de aniquilar a força da natureza humana e faz um jejum de 40 dias e 40 noites. Aí Satanás, no último dia, vem propor assim, no dia da fome maior, da sede, vem propor que ele transforme pedra em pão. Eu já estou cansado de pregar isso. E o Senhor dá uma resposta para ele. Que nem só de pão viverá o homem, mas antes viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. É a guerra dos pães e das pedras, que é preciso ter elegância. E a gente saber separar tempos e tempos. Satanás diz assim para ele: por que eu não te levo para o topo do templo, para o pináculo do templo, lugar mais alto? E lá você pula. E isso vai ser um ato que vai chamar a atenção do mundo inteiro. Porque os anjos, antes que você caia, vão te segurar. Puxa vida, os homens gostam disso. A gente usa cabo de aço para parecer que está voando aí nas cenas de cinema, não é? A gente, na virada do ano, solta fogos em busca de um brilho. De um comando nas estrelas pequenas que estão nas nossas mãos. Não é? Aí Jesus diz para Satanás: eu não vim para o pináculo, eu vim para a cruz. Que dureza em decidir isso. Porque sempre na vida da gente tem dois caminhos. Jesus está dizendo assim: eu não vim para esse sucesso do mundo, para esse aplauso. Isso aí é muito pequeno diante da tarefa, da grandeza da obra, das pessoas que me esperam, dos corações que precisam ser transformados. É preciso o sangue aspergir sobre essas vidas para terem uma chance de mudar para Deus. Aleluia! Isso é que é batalha, não é do lado de fora, é do lado de dentro. Aleluia! Foi aí que Jesus venceu a Satanás, foi dentro do coração. E por último, Satanás oferece os reinos. Com uma condição: que Jesus se ajoelhasse e o adorasse. Mira no mundo aí, mira. O que é que esse inimigo ganancioso, que queria ser Deus, faz com as pessoas? Com a mentalidade das pessoas, com a lógica dele. Como é que se deve agir nesse mundo? Aí ele propõe para Jesus os reinos teus. E Jesus disse: não.
Eu tenho uma palavra no meu coração que ilumina a minha alma todo dia. Somente ao meu Deus darei, entregarei culto. Me prostrarei diante dele. Oh! É assim que se vence batalha. Paulo dizia assim, não dá para sair desferindo golpes naquilo que a gente não vê. Mas dá para desferir palavras naquilo que a gente percebe. Dá para escorregar aqui dentro dessa palavra. Dá para se deleitar dentro dessas letras espirituais. Dá para construir história aqui. Dá para ver Jesus não com esses olhos da terra, mas ao ler a palavra, a gente enxerga com os olhos da alma e do coração. Aleluia. Alguém me disse essa semana, ou foi na outra, novo convertido, pastor, parece que eu já tinha visto esse filme. Quando o Senhor manda se ajoelhar, quando o Senhor de todas as coisas, manda a gente se quebrantar e ler palavra e jejuar, isso já estava dentro de mim, eu não sabia. Escute, terminando. Eu estou dizendo que ele assumiu a forma de servo e por isso ele soube rejeitar os pães e ficar com as pedras, rejeitar o pináculo e ficar com o deserto, com a cruz, ele rejeitar os reinos dos homens e ficar com o reino dele, Senhor dos exércitos. Que você faz parte. Correndo, digo, houve uma escolha para o tipo de morte, pastor Fernando. Ela precisava ser maior, mais medonha do que a nossa natureza, a nossa inclinação, o nosso jeito. Era algo mais drástico, mais violento, mais poderoso. Ele escolheu não a morte dos heróis, já viu? Morte dos heróis. Não, ele escolheu a morte onde não havia heróis. Os mortos eram vergonha. Ele escolheu morte de vergonha. Morte de cruz está escrito em Filipenses 2. Foi isso que ele escolheu. Resumindo e termino. Ele foi ovelha no meio dos lobos. Deslocado sim. Gente do céu na terra. Deslocado, mas com o céu dentro do coração para ser o que era em Deus. Porque há uma diferença de conduta, irmã Osana. Satanás queria ser o que ele não era. Queria ter o que ele não tinha. O que não podia. Aí Jesus, ele queria ser, no meu papel e no seu, quem ele não era. E deixar de ter no nosso meio o poder que ele tinha. Só para salvar a gente. Mas eu termino nesse verso 9 de Filipenses 2, quando ele diz assim, mas só por isso, eu gosto tanto desse texto, gente, porque parece com aquilo que a gente está passando. Aos fiéis, aos perseverantes, aos ouvintes, aos obedientes, aos que submetem a palavra é mais forte do que a filosofia. A palavra é mais forte do que o costume. A palavra é mais forte do que a tradição. A palavra é mais forte do que a sua lógica. Aí, o que aconteceu com ele acontece com você, pelo que Deus o exaltou. Aleluia, eu gosto disso. E esse exaltar aí não é usurpar um lugar que não era dele. Deus o exaltou, Deus lhe pôs no lugar que era dele. Aleluia. Eu estou falando para você que já tem um lugar também em Deus, para operar também em Deus, para construir história também em Deus. Quando você é fiel e obediente a essa palavra, Deus o exalta na posição que ele planejou para você. Aleluia. Deus o exaltou e lhe deu um nome, bora gente, que está acima de todo nome. Diga comigo, nome esse, que toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar. Aleluia! Irmã Jânia,
Está vencida dentro do peito a batalha final. Aleluia! Aleluia! O rei ganhou. O Cordeiro venceu, pastor Fernando. E nós podemos viver a vida que é nossa. Aleluia! Como é que dá, irmão Luciano, aquele grito lá do detox? Rei, rei, não tem essa história? É? 2 vezes, é? 3? Hã? Mas não tem rei, rei. Levanta aí, pastor Timóteo. Seja maestro da gente. Olha aí, presta atenção. Pelo reino e pelo rei. Bora, igreja. Pelo rei. De novo. Pelo rei, pelo rei. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Está vencida a batalha dos séculos. Aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia.